Isaías 41 e 42. A gente vai ver hoje como Deus ele permanece fiel a Jerusalém e Jeová é o único Deus de Israel e Israel deve confiar somente nele. E a gente vai ver também que no capítulo 42 o profeta revelando o caráter de Cristo na primeira vinda e o caráter de Cristo na segunda vinda. Então a gente vai ver a primeira e a segunda vinda no capítulo 42. E a gente vai ver também que Deus ele salva o seu povo no fim dos tempos, levando eles para a prisão, para a perseguição. Uma coisa que pode chocar a gente, pode nos incomodar, mas é a verdade do plano de Deus. Ele salva o seu povo, ele tem uma fidelidade com o seu povo, mas no fim dos tempos ele leva o seu povo cativo e preso para fazer tudo o que ele pretende. Isaías 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos junto a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com os seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. Então o Senhor vai se revelar, Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele também vai falar isso em Apocalipse 1,17. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega. E Deus, Ele é aquele que tem domínio sobre a história. Você precisa se lembrar disso. Deus, Ele tem controle da história. A história, ela não é desenrolada livremente, tipo assim, o futuro é incerto e o futuro depende da decisão que eu tomo agora. Cara, na verdade, o futuro, ele já está sob domínio de Deus. Deus, ele tem controle da história. E aí ele pergunta, quem é que chamou do Oriente esse exército? Quem levantou do Oriente aqueles que vêm para a batalha? Então Deus, ele revela que Ele é aquele mesmo que levanta líderes, exércitos, Ele mesmo levanta guerras. Deus, ele está no domínio da história. Deus não perdeu o controle da história em nenhum momento. E isso deve servir de esperança para nós no fim dos tempos, que ainda que pareça que as coisas estão fora de controle, é muito pelo contrário. Deus está sobre domínio pleno da história. Deus, ele é aquele que levanta, aquele que abate. Deus é aquele que determina e tudo acontece de acordo com a sua vontade. A igreja não é perseguida porque Deus perdeu o controle, é porque Ele dá poder ao anticristo sobre os santos durante 3 anos e meio. Israel não é perseguida porque Deus perde o controle. Deus, ele tem um plano de salvação para Israel a partir do cativeiro, a partir da perseguição. Deus tem o domínio da história. Ele levanta o anticristo do norte para descer em batalha. Ele coloca no coração do anticristo o desejo de dizimar o povo de Israel. Deus tem o controle da história. E isso você deve ter bem firme no seu coração para que você possa adorar Deus como Ele é. E na sua adoração, na sua oração, você lembrar, o Senhor é aquele que tem o controle de cada evento da história e nada vai sair do seu domínio. Eu creio no Senhor, confio na sua liderança e quero estar engajado com o que o Senhor vai fazer. Nós queremos estar engajados com o que Deus vai fazer no fim dos tempos, porque sabemos que Ele tem determinado cada evento até a consumação dos dias. As ilhas viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artifício animou o ourives e o que alisa com o martelo ou que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Então, quando Deus vai desenrolando as histórias, vai ter um povo idólatra que vai levantar para si ídolos construídos pelas mãos humanas e eles vão falar,
um para o outro, não, se esforça, não, nós vamos conseguir. Eles vão olhar para aquele que modela ídolos e vai falar, não, beleza, esse daí tá bom, olha, fixa com o prego, deixa bem firme, porque nele está a nossa esperança. E no fim dos tempos, Deus ele vai abalar estes que são idólatras. Deus ele vai abalar estes que confiam nos seus ídolos. E ele fala que há uma diferença, porque Israel não é um povo que deve confiar em ídolos. Israel não é um povo que deve confiar em governos humanos, em acordos humanos. Israel é aquele que tem que confiar num Deus que o chamou, que o criou e que não o rejeitou. Gente, vocês estão por dentro das notícias. Quando você vê Israel sendo atacado, quando você vê Israel sendo odiado pelas nações, em discursos, em frentes de movimentos, enfim. Quando você vê Israel sendo odiado publicamente, e quando você vê ele perdendo apoio a essas coisas, quando você vê ele sofrendo por ataques terroristas, essas coisas, você tem que lembrar que Israel é um povo criado por Deus, e por mais que eles estejam vivendo essas coisas, Deus ele declara, eu não rejeitei vocês. Lembra Isaías 40? Você precisa saber disso para pregar a mensagem que prepara o caminho de Jesus. Pregar a mensagem que prepara o caminho de Jesus não é só pregar para a igreja gentia, é também estar preparado para pregar para um judeu. E a gente precisa crer que o que Isaías 41:9 fala é verdade. Tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Porque aqueles que leem a Bíblia, achando que a igreja substituiu Israel, possuem um grande problema, até mesmo na sua cristologia. Como a gente quer que os judeus creiam que Isaías 53 fala sobre o Messias, enquanto a gente acha que Isaías 60, por exemplo, fala da igreja gentia, não é literal. Como a gente quer evangelizar um judeu dizendo, olha, Isaías 53 fala sobre Jesus, e a gente quer que ele interprete literalmente, mas os outros textos a gente alegoriza. A gente acha que não tem mais promessa para Israel, é tudo para a igreja. Vocês já viram isso? A gente pega aqueles textos, né? Tem um aqui, tem vários, a gente pega vários textos que é para Israel e a gente lê para a igreja, declara para a igreja. Só que as maldições de Israel a gente não declara para a igreja. Você vê como o alegorismo, como essa teoria da substituição ela é falha? Como você pode pegar as bênçãos de Israel para você, mas não pega as maldições de Israel para você? Essa leitura bíblica ela é falha. A gente tem que ler a Bíblia de forma literal e acreditar no que o profeta está dizendo. Deus ele não rejeitou o seu povo. E Deus tem um plano para o seu povo. E quando a gente for pregar o evangelho que prepara o caminho de Jesus, a gente vai ter que olhar para Deus e falar, o seu Senhor está vindo com forte mão, ele vai vir com a vingança e com a recompensa, ele vai vir dos céus, ele vai vir uma segunda vez porque ele já veio uma primeira e a gente vai pregar o evangelho que prepara a igreja para amar mais Jesus e prega o evangelho que prepara o povo judeu para receber o Messias. É o pretexto, é o que antecede a vinda do anticristo. Israel vai estar em paz, Israel vai estar tranquila com seu poder bélico em stand-by, tudo desligado, e aí o anticristo vem. E a gente tem que assumir essa responsabilidade de pregar também o que vai acontecer com eles, após a quebra dessa aliança que Deus já condena, dizendo que Israel deve confiar somente nele e não nos homens nem nos seus ídolos. Um aspecto legal aqui é que Deus vai falar, tu Israel é meu servo, tu Jacó a quem elegi. E a gente vai ver que Jacó recebeu o nome de Israel e ele lutou com Deus. Então, um aspecto interessante aqui na mensagem profética é, Deus chama o seu povo pelo nome de Jacó, porque o seu povo deve continuar sendo como Jacó, e nós devemos continuar sendo como Jacó, aqueles que lutam com Deus para ter a presença de Deus, para estar com Deus. Ele faz questão de falar os dois nomes dessa pessoa, Israel, que ele chama de seu servo, e Jacó, a quem ele elegeu. Então, mesmo eleitos por Deus, nós devemos lutar com Deus, devemos agarrar ao Senhor e desejar a sua presença e não desistir até que a tenhamos. É uma via de mão dupla, que vai para a mesma direção, aonde Deus quer fazer tudo o que Ele já prometeu fazer, e ao mesmo tempo Ele deseja que nós queiramos também essas coisas. Então uma coisa não anula a outra. O avivamento vai acontecer porque Deus quer, mas não anula o fato de que Ele também quer o seu povo clamando, buscando, insistindo.
A outra coisa também, ele vai falar, semente de Abraão, meu amigo. Então o povo de Israel é semente de Abraão. E Abraão não é chamado aqui de qualquer nome. Deus ele vai identificar uma amizade com Abraão. Deus ele vai identificar uma intimidade com Abraão. Por que que Abraão conquistou esse título de amigo? Eu gosto de pensar nos casos bíblicos, por exemplo, Davi, Daniel, Abraão. Por que estes homens foram chamados de muito amados, homens segundo o coração de Deus e amigos de Deus? Por causa do seu coração. Davi, ele, sendo rei, tinha muito dinheiro. Sendo rei, tinha muitas responsabilidades com o povo, com infraestrutura. Davi era um homem muito ocupado, mas ele encontrou no coração um lugar para um único desejo no meio de tudo isso, que era a presença de Deus. A gente quer ser amigo de Deus, mas não coloca no nosso coração um lugar de prioridade para Ele. A gente quer ser segundo o coração de Deus, mas a gente nem é rei e já se perde com dinheiro. A gente nem é rei e já se perde com as nossas responsabilidades, que são muito menores de um rei. Mas Davi, sendo rei, encontrou no seu coração um único desejo, que era a presença de Deus. E ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando saiu um decreto e ele podia orar em secreto, ele foi para a varanda e orou 3 vezes na varanda e foi jogado na cova dos leões. Daniel insistia em oração. Daniel lia os profetas e orava os profetas. Quando chega o anjo, ele fala, Daniel, você é muito amado no céu. Você é conhecido no céu. Deus mandou te dizer que você é muito amado. Daniel orava 3 vezes ao dia. A gente às vezes quer ser muito amado de Deus, conhecidos nos céus, mas a gente não tem a mesma vida de oração. Você vê como é as coisas? E Abraão foi chamado amigo de Deus. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque ele deixou tudo para uma empreitada que era do coração de Deus. Mas Abraão estava interessado na terra. Até eu ia sair por causa de uma terra. Cara, beleza. Poderia até ser verdade que Abraão saiu do meio da sua parentela com desejo de herdar uma terra. Mas no meio do processo isso foi quebrado, porque ele começou a ter que entregar o próprio filho à morte. E neste momento, ele entendeu que não era sobre ele, mas era sobre o Senhor. E ali, existe uma revelação do coração de Abraão. Abraão não queria as coisas para ele. Abraão entendia que ele estava numa jornada por causa de Deus. Ele não ia ter uma terra para ele. Era uma nação que pertencia a Deus. Era uma herança que ia vir dele para o Senhor. E ele estava preparado para entregar o próprio filho em obediência a Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. E a gente quer ser chamado amigo de Deus e não é capaz de entregar nada por Deus. Hebreus fala isso. Que eles esperavam uma terra que vinha de cima. Deus era o arquiteto. Precisamos olhar para esses homens e desejar a mesma coisa que eles, mas precisamos viver igual eles. Não adianta você querer ser muito amado por Deus se você não faz nada por Deus. Você não adianta querer ser amigo de Deus se você não tem da sua parte nada relacionado a uma amizade, intimidade. Não adianta você querer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, se nada que você faz é segundo o coração de Deus. Ou nada que você pensa ou deseja é segundo o coração de Deus. Mas Deus vai fazer questão de falar que Israel é Jacó e Abraão. Vem de Jacó e vem de Abraão. Um homem que lutou com Deus e um homem que foi amigo de Deus. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A gente já ouviu muito esse texto pregado para a igreja gentia. É verdade, tudo que Deus é para Israel, Ele é para as nações. E tudo que Deus faz com Israel, as nações têm que se preparar para viver também. Porque se Deus está fazendo isso com o povo que Ele criou, quanto mais com as nações que Ele resgatou de um lugar de idolatria, de um lugar de prostituição. Então, é verdade, Deus Ele é contigo. Não precisa ter medo, porque Ele é o teu Deus. Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Mas essa mensagem a gente tem que lembrar que ela é em primeira mão para Israel. Então você já imaginou olhar para o judeu que já não crê, mas porque, mano, é incrível a quantidade de judeus que não tem mais a fé na Torá. Sim. Quanto de judeu que não acredita em signo, quanto de judeu que não acredita em espiritismo, quanto de judeu que está afastado de Yahvé. Você já pensou em olhar para ele e falar assim, o seu Deus, o Deus da Torá, Ele está contigo. No tempo que você tiver com medo, não se assombre, porque Ele vai te dar força. E é a mensagem que tem que estar no nosso coração para pregar para este povo. E aí Deus vai começar a fazer promessas, né? Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que
se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contendem contigo perecerão. Cara, a Bíblia promete que aqueles que amam Israel vão mamar dos seios de Israel. Todas as bênçãos que Deus vai dar para Israel, aqueles que amam Israel vão se desfrutar dessas bênçãos. Paulo vai falar, se pela rejeição de Israel nós somos abençoados, quanto mais quando tudo se cumprir neste povo, como nós não seremos abençoados? A mesma verdade é para quem odeia Israel. Eu conheço um monte de gente que odeia Israel, declaradamente. E a palavra de Deus fala, serão envergonhados e confundidos todos que se irritaram contra ti. Israel tem uma controvérsia de Sião mesmo, né? É uma coisa que as pessoas não aceitam. Eu trabalho com um cara que ele não aceita o fato de Israel ter sido escolhido por Deus. E ele fala, não, onde já se viu isso? Isso daí é coisa do passado. Deus nunca escolheu um povo só. Deus escolheu todo mundo. E ele odeia o fato de que Deus possa ter escolhido uma nação para si. Mas, no fim dos tempos, estes serão envergonhados e confundidos. São os que se irritaram por causa que Israel foi escolhida por Deus. E simplesmente escolhida por Deus. E aí Deus vai continuar dando segurança, finalizando com o versículo 14. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. Eu, o teu Redentor, é o Santo de Israel. O teu Redentor é o Santo de Israel. Você consegue ter alegria no seu coração sabendo que você adora um Deus que não é brasileiro? Você adora um Deus que é o Santo de Israel. Um Deus que é fiel, um Deus que cumpre o que fala, e a partir de Israel ele quis alcançar as nações, ele desejou que Israel fosse luz para as nações. Isso não aconteceu, ele ainda salvou as nações, só que no fim dos tempos ele vai salvar e restaurar Israel, e nós seremos totalmente felizes, né, com esse Deus, totalmente alegres com esse Deus, porque, meu amigo, se você acredita que Deus rejeitou Israel para te ter, toma cuidado, porque ele pode fazer de novo, ele pode te rejeitar para escolher outra pessoa. Mas Deus não é um Deus que volta atrás, ele é um Deus de aliança, um Deus de promessa, e ele cumpre o que ele prometeu. Até lembrei de uma música agora. E aí Deus vai mostrar no versículo 15, vai dar poder bélico para Israel destruir seus inimigos, né? Tudo que estiver na frente de Israel não vai ser um empecilho. E aí no versículo 16 fala, tu os padejarás e o vento os levará e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Então existe uma promessa de alegria plena em Deus. Existe uma promessa de satisfação na glória revelada nos últimos dias. Então Isaías 40, lembra? O objetivo da voz que clama no deserto é ver a glória de Deus revelada. E existe promessa de alegria e satisfação nessa glória revelada. Versículo 19, plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita, e a murta e a oliveira conjuntamente, porém no ermo, a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam, presta atenção, para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Não vai haver dúvidas no fim dos tempos de que Deus é o Deus de Israel. Vai existir um questionamento. Este povo não tem Deus. Este povo está abandonado. Por causa dos acontecimentos, vão falar, este povo... Estava vendo lá o aleatório, né? Estava vendo o filme da bomba atômica lá. E é interessante ver como o cara era judeu e a princípio ele queria usar a bomba contra os nazistas. Cara, você vê aí historicamente o quanto o povo judeu sofreu de fato. E qualquer um que olhar para essa nação pode declarar, com uma cegueira espiritual, é óbvio, mas declara, este povo está abandonado. Só que Deus, ele começa dizendo, eu estou no domínio da história e tudo que acontece com Israel está no meu controle. E aí ele vai deixar claro no fim dos tempos, vai ser óbvio e claro que Israel tem um Deus. Eu acho que isso daí está mais um pouco para frente, Isaías 62, se eu não me engano. Que todos vão ver que Deus é o Deus de Israel, por causa dos feitos, porque Deus vai restaurar Israel, Deus vai salvar Israel, Deus vai mudar o quadro de Israel. E ele vai fazer isso para que todos primeiro vejam, saibam, considerem, entendam o plano de Deus. Qual que é a nossa obrigação hoje, como mensageiros do Senhor? Porque, meu amigo, no começo,
parece que é um convite geral, assim. Quem quer ser um mensageiro do Senhor? Quem quer ser aquele que veio para o caminho da volta de Jesus? E de fato, todo mundo que ouve na hora aceita. Só que conforme o tempo vai passando, eu tenho cada vez mais convicção que Deus está forjando verdadeiros mensageiros, pessoas que vão ser de fato dedicados a esse lugar. E você precisa se dedicar a ver, saber, considerar e entender o plano de Deus. Precisamos estar cientes do plano de Deus. O que Deus vai fazer para poder anunciar o plano de Deus? Mais pra frente, acho que no 42, ele vai falar que os mensageiros dele são cegos, não sabem que são cegos, surdos. A gente não quer ser o tipo de mensageiro que não sabe o que Deus está fazendo, mas nós queremos declarar o que a palavra de Deus está declarando, nós queremos anunciar o que a palavra de Deus está anunciando. Não deseje falar uma novidade, não queira ser o cara que traz uma coisa nova, queira ser o cara que sabe replicar a palavra de Deus. Não queira ser alguém... Não, palavra de conhecimento é maravilhoso. Nossa, eu amo pessoas que se movem em palavra de conhecimento. Maravilhoso. Mas não queira ser uma pessoa que traga uma novidade toda vez. Queira ser alguém que traga a notícia da palavra de Deus com fidelidade. E aí Deus vai falar... Ele vai fazer um desafio, né? Quem de vocês... conhece o tempo, quem de vocês pode anunciar o que vai acontecer, quem de vocês pode prever o que vai acontecer, né? Ele vai pegar do versículo 21 até o final, desafiando pessoas a tentarem ser melhor que ele, porque Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. O nosso Senhor é o Senhor que está sobre todas as coisas. Ele possui todas as informações porque Ele domina a história. E Ele vai falar, eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E ele não achou ninguém que pudesse responder a sua indagação. E ele conclui falando sobre os ídolos, os que idolatram, né? Os que dedicam sua confiança aos ídolos. Versículo 29. Eis que todos são vaidade, e as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e nada. Então os ídolos e os mensageiros que andam por suas próprias pernas não podem declarar o que vai acontecer, mas Deus, Ele garante que Ele vai ser o primeiro a falar para Israel e Sião o que está para acontecer. Deus é aquele que tem domínio sobre a história. Capítulo 42. Agora, Isaías vai falar um pouco sobre a primeira vinda de Jesus. Antes disso, eu queria ressaltar para você algumas coisas que a gente precisa ter. Ao longo desse texto você vai identificar elas, mas eu já quero antecipar para você algumas coisas que a gente precisa ter para estar envolvido com o plano de Deus no fim dos tempos. Primeira coisa é a intimidade com Deus. Segundo, é se mover no poder do Espírito Santo. Eu não vou ficar repetindo porque agora tem gravado. Você pode revisitar e anotar os pontos que você perde na aula. Intimidade com Deus, poder do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, se mover no poder do Espírito Santo, ser fiel, se envolver em adoração intercessória, apoiar o remanescente de Israel no fim dos tempos e se envolver com o evangelismo. 6 coisas que a gente precisa ter para se envolver no plano de Deus. Eu vou repetir, não é para você anotar caso perdeu, mas para fixar. Intimidade com Deus, se mover no poder do Espírito Santo, ser fiel ao Senhor, se envolver com a adoração intercessória, dar apoio ao remanescente de Israel no fim dos tempos e se envolver com o evangelismo. Tudo isso, se a gente tiver nítido na nossa vida como uma responsabilidade de estar engajado com essas coisas, nós vamos estar prontos para se envolver com o plano de Deus no fim dos tempos. Eis aqui meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então Jesus, na sua primeira vinda, ele veio produzir justiça. E justiça, através da sua mensagem, justiça na cruz, a justiça de Deus na cruz. E na segunda vinda ele também vai trazer justiça, mas é a justiça do juízo, né? A justiça que já traz uma condenação por causa dessa justiça. Então, um caráter do ministério de Jesus, este servo que Deus se compraz, é produzir justiça.
Então, ele pregou justiça, ele fez justiça na cruz, né, a justiça de Deus, onde nossos pecados são perdoados, e na segunda vinda ele vem fazer justiça também de novo. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir sua voz na praça. Jesus não usou força nem poderio militar na primeira vinda para financiar sua mensagem. Ele, na verdade, agia com mansidão e humildade. Ele pregava a sua mensagem aos que recebiam a sua mensagem. O povo de Israel esperava que ele gritasse nas praças e usasse poder bélico, mas na primeira vinda não é esse o caráter do Messias. Na segunda vinda já será. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Na primeira vinda, Jesus não cedeu às pressões dos opositores. Jesus ele não respondeu, né, aos que o humilharam. Na primeira vinda, o Deus que se fez carne não revidou humilhação, ameaças e até mesmo ferimentos físicos. Jesus ele foi manso e humilde até o fim. Ele foi um cordeiro mudo até o matadouro. Então, ele não quebrou nenhuma cana, nem apagou o pavio que fumega. Em verdade, ele produziu justiça com mansidão e humildade na sua primeira vinda. Não faltará nem será quebrantado até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Olha só. Assim diz o Senhor, e aí uma descrição de quem é esse Senhor. Assim diz o Senhor, que Senhor, que criou os céus, e o que estendeu e formou a terra, e tudo que produz na terra. Ele dá respiração ao povo. Deus dá respiração ao povo e dá o espírito aos que andam na terra. Eu, o Senhor, versículo 6, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Você lembra que Jesus declarou isso, mas aqui revela o caráter do ministério de Jesus. Então Deus fala que essa mensagem ela tanto pode ser para o povo, né, de Israel. Deus falando que tomou esse povo pela mão, guardou esse povo e entregou o conserto para Israel, para que Israel fosse luz dos gentios. Mas também fala do caráter do ministério de Jesus, porque Jesus ele veio para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que estão em trevas. Este é o ministério de Jesus, trazer luz e justiça. Na segunda vinda, vamos passar por 3 anos e meio de densas trevas, mas ele é o sol que raia pela manhã. A segunda vinda de Jesus é comparada a um sol que brilha e dá fim à noite, e nunca mais veremos as trevas novamente. Versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem meu louvor a imagens de escultura. Aqui está a fidelidade. Deus exige fidelidade do seu povo. Não deem a minha glória e o louvor que é digno, que só eu sou digno, a imagem de escultura. Deus exige fidelidade do seu povo no fim dos tempos. Eis que as primeiras coisas passaram e as novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham a luz, vou-las faço ouvir. Então Deus anuncia o que está para acontecer. Antes dele de fato fazer, antes de por meio do seu filho ele brilhar nessas trevas, ele já anuncia que ele vai fazer novas coisas. Que as coisas passadas vão ficar para trás. E que ele tem uma nova história para o seu povo, cumprindo todas as promessas que ele fez. E agora aqui está, a partir do versículo 10, a descrição de um movimento de intercessão, um movimento de oração no fim dos tempos, que será global. Gente, tem muitas pessoas abertamente, meio que querendo trazer uma nova conclusão sobre oração, sobre avivamento. Meus amigos, eu até fico feliz, porque no meu coração uma verdade permanece ainda. Que no fim dos tempos, Deus ele vai levantar um movimento de oração e que ele deseja que isso comece agora.
O movimento de oração não vai passar com a moda, não vai passar com as doutrinas, e não é por causa dos escândalos que o movimento de oração vai sumir. O movimento de oração ele é bíblico, e Deus ele vai levantar um movimento de oração global no fim dos tempos. Um movimento de adoração intercessória, porque quando Jesus voltar, a terra não vai estar em silêncio. Meu amigo, quando Jesus voltar, a terra não vai ser... Quando Jesus voltar, a igreja vai estar orando, gente. Tem já pessoas em ministérios abrindo mão dessa verdade e, cara, vamos orar por eles. Por quê? Porque Deus vai voltar com uma igreja que ora a palavra. Olha só, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes, alcancem a voz do deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita, exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Gente, Deus ele faz um convite, cantem um cântico novo, anunciem o meu louvor, cantem os meus feitos. Porque Deus está falando isso, vai ser cantado e orado no mar, nos montes, no deserto e nas ilhas. Isso representa que o movimento de oração no fim dos tempos vai estar em todos os cantos da terra. Vai estar nos lugares menos acessíveis que nem o deserto, mais difíceis de chegar que nem as ilhas. Vai estar no mar, vai estar na terra, vai estar nos montes, que para subir no monte você tem que se esforçar, tem que escalar, tem que se preparar. Então o movimento de oração vai ser encontrado em todos os lugares. Deserto, monte, mar e ilhas. E vai ter uma ordem comum. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor. O Senhor, como poderoso, sairá como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Gente, agora está falando da segunda vinda. Na primeira vinda ele foi manso e humilde, ele não respondeu aos insultos, ele não usou força para a sua mensagem chegar a quem não queria, mas na segunda vinda, o Senhor como poderoso sairá como um homem de guerra. Jesus vem como um homem de guerra. Jesus ele desce no Egito, ele passa por Edom, e quando ele passa por Edom, ele encontra inimigos, ele pisa esses inimigos, ele não vem para pregar uma mensagem com mansidão e humildade, não. Ele vem para trazer justiça agora como um guerreiro. Olha só o versículo 14. Porque por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Gente, o desejo que a gente tem pelo fim dos tempos não nasceu em nós mesmos. O desejo que a gente tem pelo fim dos tempos não é algo que a gente gerou sozinho, que a gente está cultivando sozinho, porque a gente acha legal. Deus é aquele que está agora contido, ansioso para gritar e se manifestar na sua segunda vinda. Ele vai falar que ele vai gritar como uma mulher com dores de parto. Deus está falando isso, que por muito tempo ele se calou, por muito tempo ele ficou em silêncio, ele se conteve, mas quando chegar o seu dia, ele vai gritar como uma mulher que está em dores de parto. E ele vai assolar e vai devorar os que estiverem na sua frente. Sabe, Deus na sua segunda vinda é como se a gente estivesse vendo um Deus que queria há muito tempo fazer aquilo. É um Deus que estava desejando aquilo há muito tempo. E quando ele de fato rasgar os céus, meus amigos, não vai ser nada como a gente pensa. Não vai ser perfeito, hollywoodiano, vai ser divino, poderoso, porque a gente vai ver um Deus ansioso pelo que ele estaria fazendo naquele momento, assolando, destruindo lá na sua frente, trazendo tudo que ele prometeu. Vai ser um cenário de glória. E ele vai falar que ele vai gritar como uma mulher que está em parto, porque ele ficou em silêncio por muito tempo. Ele vai falar um pouco diferente do que a restauração. Ele vai falar que ele vai fazer os montes outeiros tornarem em deserto e toda a erva ele vai fazer secar. E ele vai tornar os rios em ilhas e as lagoas secará. Isso a gente pode entender talvez como um período de grande tribulação, obviamente, porque quando Deus fala aqui do deserto, ele vai fazer um lugar com muita água e essas coisas, ele está falando de milênio. Toda vez que você vê Deus prometendo restauração,
deserto, num jardim, enfim, essas coisas falam do milênio, de um tempo onde ele governa e onde ele restaura todas as coisas. Agora, quando ele fala que ele vai secar, que ele vai destruir, que ele vai... é grande tribulação. Guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falo-os-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Na segunda vinda de Jesus, ele vai guiar aqueles que têm dificuldade para enxergar o caminho. Ele vai dar visão para os cegos. Ele vai pegar no colo os que não conseguem andar. Isso está em outro texto, não nesse. Deus ele vai garantir que o seu povo ande pelo caminho que ele vai trilhar e ele vai fazer as coisas tortas retas. Tudo isso para mostrar para o seu povo que ele não vai desamparar ninguém. A gente vai ver um pouco aqui que ele vai confundir e envergonhar os que confiam de novo em esculturas e que dizem para as imagens de fundição que eles são seus deuses. Ele vai falar que os surdos vão ouvir, os cegos vão ver. E ele vai dizer no versículo 19 que os seus servos e mensageiros são cegos e surdos, né? E quem ele pode enviar? Mas no versículo 21 revela que no fim dos tempos Deus ele vai, ele ama a sua palavra. E ele vai fazer o quê? O Senhor se agrada dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Então Mateus 24,14 mostra que no fim dos tempos vai ter uma pregação para todas as nações do Evangelho. Cara, eu gosto de olhar para o Tico nessas horas porque eu vejo um evangelismo maduro a partir da mensagem profética. Que tipo de mensagem vai ser pregada até os confins da terra nos últimos dias? Vai ser a mensagem do Evangelho de Jesus, que a gente já sabe que é sobre a restauração do povo de Deus e sobre a segunda vinda. O Evangelho não é Jesus te ama. O Evangelho não é ele morreu na cruz para te tirar do inferno. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é ele tem um plano para inserir pecadores salvos no que ele vai fazer eternamente. Ele vai restaurar Israel, ele já tem inserido a igreja no seu plano e ele vai voltar para governar. Esse é o Evangelho. E no fim dos tempos ele vai engrandecer a sua palavra. Ele vai dar poder para os seus mensageiros. Então, começa com o cenário de que mensageiros cegos e surdos, quem ele vai enviar? Mas ele declara que no fim dos tempos ele vai engrandecer a sua palavra. E todos aqueles que se envolverem com a pregação dessa palavra vão se envolver no poder do Espírito, porque Deus vai priorizar as suas palavras. Céus e terra passarão, mas as suas palavras não. E aí, vai finalizar com uma porção de versículos que, resumindo, Deus ele vai levar o seu povo a cativeiro. Deus ele vai levar o seu povo preso, mas está dentro do seu plano. E ele espera uma igreja que apoie o remanescente cativo. Deus ele espera uma igreja que vai apoiar o Israel perseguido e preso e que foge, porque está no plano dele. Ele vai gerar salvação em Israel a partir disso, mas não vai ser o fim de Israel. E ele vai usar a igreja, ele vai usar o seu povo para dar suporte para Israel. Gente, isso tem que se tornar cada vez mais maduro no nosso coração. Se você é um discípulo de Jesus, como eu amo isso. Porque até um tempo atrás a gente achava que ser discípulo de Jesus era vir para a igreja só. Mas não. Se você é de verdade um discípulo de Jesus, se prepara para receber alguém na sua casa. Eu e a Bianca construiu lá em cima para poder receber visitas. E se eu estiver vivo para viver esse tempo da palavra de Deus, eu quero receber uma família na minha casa. Você, como um discípulo de Cristo, tem que se preparar para poder apoiar judeus refugiados, judeus fugindo, judeus perseguidos. Como cristão, você tem que se preparar para ser aqueles que vão abrir a porta das suas casas para o povo de Israel. Se você não está pronto para isso, comece a orar, porque dá tempo de Deus tratar o seu coração. Porque se chegar naquele dia e você não tiver hospitalidade no seu coração, um senso de envolvimento no plano de Deus no fim dos tempos, você não vai fazer parte do desenrolar desse plano. Eu quero fazer parte no que eu puder, seja pregando, seja recebendo na minha casa, seja enviando mantimento, eu quero fazer parte do que Deus vai fazer no fim dos tempos. E se Ele me der a oportunidade, eu tenho mas eu tenho uma Bíblia que está bem assim, o que pregar para o Anticristo no fim dos tempos. Eu tenho até a mensagem
do que pregar para aqueles que apoiam, vão apoiar o governo do Espírito Santo, porque a palavra de Deus ela é completa e ela chama a gente para uma vida de verdadeiro cristianismo, verdadeiro discípulo de Jesus. Amém?